Atos 11:19 diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com ele, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. E tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. O texto que eu vou usar de base é esse versículo 23, que é assim, ó: tendo o qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração. O texto chama a atenção no versículo 23, porque Barnabé, tendo chegado, viu a graça de Deus. Ou na minha versão aqui, vendo a graça de Deus. Ele viu. Ele não apenas ouviu sobre a graça, ele viu. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12 e versículo 9, para que nós pudéssemos entender alguma coisa que edifique o nosso espírito hoje, essa noite, sobre a graça de Deus. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Diz assim: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos todos ler juntos. Diz assim: vamos lá todos juntos. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Mais uma vez a palavra poder. Abra lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 e 3. A graça e a paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Amém. Eu até vindo para cá estava cantando um louvor que a gente nem cantou hoje, mas maravilhosa graça, maravilhosa graça. Fiquei cantando ele várias vezes hoje. Mas há coisas que nós precisamos entender e fazer com que isso seja uma verdade para nós.
não apenas um discurso, uma pregação, uma palestra, mas pegar no nosso espírito. Então pegue essa palavra no teu espírito, porque a palavra de Deus nos sustenta, ela é refúgio, ela nos alimenta, ela nos dá direção, ela nos dá destino, ela é quem pode nos repreender, exortar, corrigir, e ela é capaz e suficiente para dizer como é que nós podemos viver e como é que nós devemos viver. E muito se fala da graça, e eu não sei qual é a primeira palavra que lhe vem quando você pensa na graça de Deus. Não sei qual é a primeira palavra que lhe vem, mas se nós fôssemos fazer esse teste, eu creio que as palavras seriam favor, seriam perdão, salvação. Eu não sei se seriam essas palavras, mas talvez seriam essas. Agora, o que nós lemos os textos, a graça está muito associada a poder. O que nós lemos que a graça e a paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem a uma vida santa e temente a Deus. O texto que nós lemos em 2 Coríntios 12:9, porque nós somos aperfeiçoados em nossas fraquezas, ou seja, na nossa incapacidade, nas nossas debilidades. A minha graça te basta. Mais uma vez, a graça está associada a um revestimento de poder que me aperfeiçoa e me leva para perto do Senhor a viver exatamente como Ele quer que eu viva. O que me chamou a atenção começou em Atos, que nós lemos 11:23, quando Barnabé chega a Antioquia e ele viu a graça. Ele viu. Não é ouviu sobre a graça, ele viu. Ou seja, a graça operando em nós há evidências. Nossa vida precisa ser fundamentada nas evidências do que Deus fez em nós. E essa é a graça. O que Tiago diz? Onde estão a sua fé e as suas obras? Mostre-me as obras que eu verei a sua fé. Tiago está falando, ele está usando a palavra fé, mas está no ambiente de graça, das evidências do que Deus fez em nós. Há uma evidência em que alguém vai olhar e vai conseguir ver a graça. Há um revestimento de poder, há um poder dos céus acessível àqueles que creem, àqueles que permanecem com o seu coração firme no Senhor, onde é transformador, onde é regenerador, onde há uma nova estrutura, uma reestruturação em nossa vida com Deus. O que Barnabé, quando chegou e viu a graça, fez? Exortava-os para que permanecessem firmes o coração a buscar o Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, em Josué, capítulo 14, versículo 6. E vamos lá, vamos embarcar nessa palavra. Josué 14, 6. Josué 14, versículo 6 até 11. (14, 6 até 11). Diz assim: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti.
Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu 45 anos, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins e os grandes e fortes cidades, e o Senhor porventura será comigo para o desposar como prometeu. Passado muitos anos, Caleb ainda estava forte do mesmo jeito quando ele recebeu a promessa. Mas há algumas chaves aqui no texto que mostram essas evidências. Quando ele vai falar o que aconteceu lá em Números 12, quando os espias vão espiar a terra e voltam com um relato que trouxe desespero a Israel, os 10 espias, Caleb aqui diz o porquê ele dá aquela evidência, o porquê daquela evidência. Ele permaneceu com o seu coração no Senhor. Ele não diz que ele falou algo bom. Ele não conta sobre as evidências. Ele conta o que aconteceu com o coração dele, o que acontecia com a vida dele, que ele deu aquela evidência. Feito testes com homens para testar a sua hombridade, foi perguntado aos homens: quem é você? E a maioria respondeu: eu sou carpinteiro, eu sou um carpinteiro. Eu sou um advogado. Eu sou um médico. A coisa mais normal desse mundo é alguém associar o que é com aquilo que faz. É a coisa mais normal desse mundo. Só que há um perigo nisso, porque não se trabalha uma identidade. E aí perguntar daquele grupo de homens assim: bom, então o que é sucesso para você? E o grupo de homens, em sua maioria, dá o resultado: sucesso é o meu principal objetivo, gerado às custas e ao sacrifício das minhas próprias forças. Porque alguém que pensa e responde quem é, revelando aquilo que faz, vai se tornar competitivo e vai achar que a vida é feita apenas de conquistas. E quando conquistar algo, vai dar glória a si mesmo, vai voltar-se a si mesmo, porque é resultado daquilo que ele é, porque ele acha que ele é o que ele faz. Deixa eu explicar para ninguém se perder. Caleb, depois de 40 anos, faz um relato: eu tenho a mesma força para conquistar do mesmo jeito quando eu recebi a promessa. Mas ele deixa claro que essa evidência é apenas uma evidência da graça, ou seja, do poder de Deus operado nele,
porque o coração dele estava em buscar ao Senhor e perseverar e permanecer em buscar ao Senhor. É a mesma conexão com o texto de Atos, quando Barnabé chegou em Antioquia e viu a graça, as evidências. E o que Barnabé prega e exorta aquele povo: continuem, permaneçam com o seu coração firme no Senhor. Continuem com o seu coração firme no Senhor. Eu não tenho como pregar um evangelho para você, um evangelho que vai te trazer conquistas, porque senão não vai trabalhar sua identidade em Cristo. E o que adianta? O que adianta não sabermos o porquê estamos aqui? Não nessa igreja, mas na terra. O que adianta alcançar tantas coisas nessa vida se não for alcançado realmente pela graça, ou seja, um revestimento de poder, o poder de Deus operado em nós para que possamos viver pelos seus propósitos. Os nossos compromissos, eles revelam onde, a quem, ou que estamos comprometidos. Se sua vida é cheia de compromissos, muitos deles vazios, eu lhe digo, com quem você está se comprometendo? O resultado da graça só vem quando o nosso coração permanece firme no Senhor, firme nos propósitos de Deus. E nós não precisamos procurar apenas evidências de uma vida conquistadora, uma vida de sucesso. Você não precisa correr atrás de coisas que não conectam-se com a eternidade. Porque o propósito que Deus deu a cada um de nós é para algo transcendente, ou seja, algo maior do que você. O propósito sempre é maior do que a vida. Assim como a unção que Ele dá para o propósito é maior do que o propósito. E assim como Deus, que é dono de tudo, é maior do que tudo. Se em sua vida as evidências do seu dia a dia, as evidências do seu dia não estão conectadas com a eternidade, eu sinto lhe informar, você ainda não está conectado com a graça. E eu lhe peço encarecidamente, clamando e suplicando, pegue teu coração e permaneça firme no Senhor, porque é uma nova identidade em Cristo que nós podemos usufruir, onde estamos conectados de novo com a eternidade, onde a graça, o poder de Deus operado em nós, não vai nos dar a paga do pecado, mas vai nos justificar, mas vai nos levar para perto do Senhor. Se as evidências de sua vida não são as evidências da graça, por favor, se arrependa e conecte os seus compromissos a um comprometimento de ter o seu coração buscando, perseverando no Senhor. Porque a força que Caleb tinha depois de 40 anos de receber a promessa, era a força de saber quem Deus era, era a força de saber quem ele era em Deus. Foi a graça operada no coração daquele homem. Assim como aqueles irmãos de Antioquia que foram alcançados pela graça, alguém chegou lá cheio do Espírito Santo, Barnabé, e viu a graça, viu a manifestação do poder. Lugar onde se prega a graça e não há evidências, não há vida. Casa onde se proclama a fé e não há vida de Deus, é pura religião, é pura religiosidade. Há evidências do Senhor em nós, há evidências do Espírito Santo em nós, há evidências do batismo do Espírito Santo em nós, há evidências.
Há uma vida que comprova, há uma vida que atesta, há uma vida que dá testemunho, que nós podemos usufruir se o nosso coração permanecer e perseverar em Deus e no Senhor. Não há nada mais nessa vida que encoraje um homem do que resultados. Resultado é o que mais te motiva, o que mais te encoraja. Mas muitas vezes os resultados que nós estamos esperando, nós não estamos enxergando as evidências da graça, queremos só com a força do nosso braço. Nós nos esquecemos que se você esperar no Senhor, o socorro vem. Nós às vezes nos esquecemos que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós às vezes nos esquecemos em nossa identidade, que nós não somos aquilo que fazemos. Você não pode conectar a sua identidade com aquilo que você faz. Aquilo que você faz é resultado de quem você é, mas não o que você faz vai te tornar alguém. Isso chama-se fé, é a convicção de coisas que não se veem. Romanos 10:8, essa palavra é uma palavra de fé. A palavra que pregamos é uma palavra de fé. E se nossa identidade estiver em Cristo, as conexões da nossa vida vão estar comprometidas com aquilo que é eterno, aquilo que é transcendente, aquilo que é maior do que eu. Muitas pessoas dizem assim: acabou porque caiu na rotina. Perdeu a graça porque caiu na rotina. Desisto porque caiu na rotina. Deixa eu lhe dizer, a única coisa que nos transforma nessa vida é a rotina. Aquilo que você faz eventualmente é evento. Você só vai ter uma vida de oração se você orar todo dia. Se você orar uma vez por semana, uma vez por mês, não é uma vida de oração. E agora eu vou lhe falar, qual é o resultado de uma oração ou de uma vida de oração? São diferentes. É uma rotina que muda. Leia a Bíblia uma vez por mês e leia a Bíblia todo dia. O que vai te mudar mais? O que é que mais vai te transformar? Agora, busque ao Senhor em seu coração todos os dias, a começar pela segunda-feira de manhã, e veja as evidências da graça de Deus em sua vida. E veja que daqui a 40 anos você vai estar forte do mesmo jeito quando recebeu a promessa. Porque nós não podemos ficar imaginando a vida que nós tínhamos em Deus há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. Nossa, como eu recebi o Senhor naquele dia e hoje eu não tenho mais essa força. Mas a graça de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza, nas nossas incapacidades. Então você não está experimentando a graça, um revestimento de poder, uma força que lhe dá vigor, porque Caleb, quando tem esse discurso de que ele está forte, pensa, ele está bem. Ele é o mesmo. Não é só fisicamente, aqui na mente. Não há frustração. Não há frustração porque Deus demorou. Não há frustração porque não aconteceu. Não há frustração porque não houve resultados. A graça não é sobre isso. A graça não é sobre isso, porque a graça já nos recompensou. A graça é a própria recompensa. E eu lhe digo, ainda que não houvesse vida eterna, ainda que não houvesse, viver essa vida todinha para Deus e com Deus já seria
recompensador. E já seria a melhor coisa que o homem poderia experimentar. Mas eu lhe digo, não é sobre só os 40 anos, 80, 90, 70 que você vai viver nessa terra. São conexões que a graça em nós nos faz ter e comprometer-se com a eternidade. E quais são as conexões da nossa segunda-feira? Porque por muito tempo eu achei que a ceia do Senhor era sobre o pecado que eu cometi no domingo de manhã. Era sobre o pecado que eu cometi no sábado à noite, ou no mês que se passou. Avaliava-se o mês e fechava a conta na ceia. Nossa, esse mês aqui eu fui mal, hein? Esse mês aqui, nossa, não sou digno de tomar a santa ceia do Senhor, não vou tomar. Mas a ceia do Senhor é uma expressão da graça de Deus, e é sobre o que eu vou viver na segunda de manhã. Ela conta e ela fala sobre o que vai ser minha vida amanhã, de manhã. É o poder de Deus se aperfeiçoando em minha fraqueza. Porque se alguém não ceia porque não se acha digno, então estou em pecado, porque nós sempre vamos participar de maneira indigna. Porque senão não há resultado do poder de Deus que opera na minha fraqueza, nas minhas incapacidades. Não há resultado da graça de Deus, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 2 e 3, que me leva a ter uma vida santa, uma vida temente a Deus. É sobre isso, é sobre o Senhor. É sobre esse favor imerecido mesmo. É sobre nos submetermos. Agora eu lhe pergunto: você acha que o resultado da vida de Caleb 40 anos depois de que recebeu uma promessa, ele tem um discurso, eu continuo mesmo acreditando, com fé, perseverante, eu vou conquistar? Você acha que foi assim da noite para o dia? O resultado é de uma vida que ele mesmo declara: mas eu perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Mas eu permaneci com o coração em Deus. Mas eu perseverei em seguir o meu Deus. Muitas vezes Deus fala conosco, e quantas vezes nós sentimos de Deus um chamado. Nossa, Deus tem isso para a minha vida. Vai passando o tempo, e às vezes a gente até larga de mão. Às vezes a gente desiste e a gente fala: pô, a vida me levou a esse tempo de frustração, a vida me levou a esse tempo de desistência. E aí às vezes os pastores, as igrejas, os discipuladores, ou sei mais quem, tenta recuperar e tenta resgatar alguém, lhe apresentando resultados que seriam bons e trariam motivo. Às vezes nós queremos usar de estratégias e de resultados humanos quando o assunto é extremamente espiritual. O cara se afastou, tal, o cara está afastado, tal, e a gente faz um baile, cara, para tentar resgatar de volta. Não, trocamos uma cadeira da igreja. Agora a igreja tem ar-condicionado. Não, agora comprou um microfone novo, pode voltar. Quando o assunto é extremamente espiritual, cara, você está em pecado, você precisa se arrepender. E a graça do Senhor precisa alcançar a tua vida. Porque a graça, quando alcança, vem um poder e gera evidências em sua vida, onde você vai se comprometer com o Senhor. E o que você precisa fazer? É simples: permaneça com o seu coração firme no Senhor, seu Deus, em nome de Jesus, amém. Vá e não peques mais. Nós não podemos passar por essa vida, e a gente não pode ter uma vida meramente religiosa sem conectar a nossa segunda-feira com a eternidade.
sem conectar as palavras que nós usamos com a eternidade, sem conectar os nossos pensamentos com a eternidade. A conta chega. E o que você faz todo dia, depois lhe cobra lá na frente. Frieza é o resultado de um coração distante do Senhor por alguns dias. A apatia é o resultado de vários dias distante do Senhor. Religiosidade é o resultado de conhecer sem se submeter. Assim como a evidência da graça, do poder de Deus que nos aperfeiçoa, nos leva a ter uma vida santa e temente a Deus, é o resultado de um coração que persevera, que permanece no Senhor. Que não importa as circunstâncias e os resultados, que não importa a vida que eu levo, que não importa que eu não tenha aquilo que eu queria, não importa. Eu tenho o Senhor que é o meu pastor, por isso nada me falta, não porque Ele me dá, porque Ele é a única coisa que eu preciso. Ele é o único que eu preciso. Não é o Senhor é meu pastor porque Ele me dá tudo que eu quero e nada me falta. Não, é porque quando eu o tenho, nada mais eu quero. Nada mais me traz valor, a não ser as coisas que conectam-se com a eternidade. Férias é de Deus? Amém. É muito de Deus. Conecta-se com a eternidade, é um descanso. Seu descanso semanal é de Deus? É claro que é de Deus. Conecta-se. Você estar com sua família é de Deus? É claro, a conexão com a eternidade. Agora veja se as evidências de toda essa vida que nós levamos são evidências da graça. Alguém chegar e conseguir enxergar em você Deus. Porque é muito fácil falar que eu sou casa, que eu sou o templo do Espírito. Mas a graça de Deus faz com que as pessoas vejam em você, Deus está em você, Deus habita aqui nessa casa, Deus habita no seu coração. Que lindo, vejo Deus em suas palavras, vejo Deus em sua generosidade, vejo Deus nos seus hábitos, vejo Deus no seu comportamento, vejo Deus no seu sorriso, vejo Deus na sua alegria, vejo Deus nas músicas que você canta, vejo Deus quando você come. Nossa, que lindo essa casa quando almoça junto, que lindo, vejo Deus aqui neste lugar. Sabe quando aquele casal está a ponto de se divorciar e alguém fala assim: acabou o casamento, o casamento acabou, o amor acabou. O amor não acabou, só não foi reabastecido. Foi em algum momento houve uma ruptura do coração permanecer em Deus. Porque não é porque você comprou uma Ferrari que você nunca mais vai no mecânico. Não é porque você comprou uma Ferrari que você nunca mais vai parar no posto de gasolina. Alguns estão com a vida, estão com o casamento parecendo um Corcel 74. E outros têm uma Ferrari, mas os dois precisam parar no mesmo posto de gasolina. Não tem um posto de gasolina diferente para quem tem uma Ferrari, é o mesmo. Sabe quando você para o seu carro e de repente para uma Ferrari do lado? Você, sabe, você tira foto, né? Tira trato. E crente é engraçado, né, cara? Que quando vai tirar foto de um carro bonito, coloca a mão assim. Não é, galera? Duvido, atira a primeira pedra quem nunca tirou foto de um carro bonito com a mão assim.
Com o pai tirando a foto, falando assim: coloca a mão, meu filho, tudo aquilo que você colocar a mão, em nome de Jesus, vai ser seu. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 2, versículo 4. Porque Salomão diz algo tremendo para as nossas vidas. Eclesiastes 2, capítulo 4, 11. Diz assim: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nesses plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdenciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mas dos que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me, sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a minha recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Por mais que Salomão tenha experimentado, assim como ele disse, a melhor vida que alguém poderia ter em Jerusalém, no final da vida dele ele chega à conclusão: não tinha conexão nenhuma com a eternidade, tudo aquilo que eu aproveitei que os meus olhos queriam. Não se conectava com Deus. Não havia essa conexão. O que é que nós estamos entesourando no coração? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 14 diz assim: os pais entesouram aos filhos. Há muito pai ensinando o filho a ser competente, sem esquecendo-se de ensinar-lhes convicção moral. Há muito pai que ensinam e querem que os filhos sejam bem-sucedidos, mas se esquecem que os filhos precisam ter relevância em sua vida espiritual. Há muitos pais dando aos filhos coisas boas, mas se esquecem de dar as melhores coisas. Esquecem de conectar os seus filhos com a eternidade, porque a si próprio as evidências de sua vida não têm ligação com ela. Então eu lhes digo essa noite: a graça nos alcançou, não só da boca para fora, não só tema das nossas ministrações e dos nossos cânticos, mas para nos transformar, para nos conectar com Deus e termos a nossa identidade recuperada. Somos filhos. Somos filhos. Eu lembro-me há muitos anos atrás, quando pastores, às vezes eu vi, pastores se encontravam e diziam: como está a sua igreja? Quantos membros tem? Quanto arrecada? Não há conexão com a graça quando nós olhamos para o outro e o medimos pelos resultados. Resultados esse que, se forem de Deus, não é dele, e se forem dele, não é de Deus.
Porque se você for medido pelos resultados, eu lhe digo, se for seu, não é de Deus. E se for de Deus, não é seu. Então conecte o seu coração ao Senhor. Permaneça com o seu coração em Deus. Não meça a nossa caminhada pelos resultados que eu posso lhe dar ou pelos resultados que eu não lhe dei. Meça a nossa caminhada pela aliança que temos em Cristo. Não meça a caminhada com os outros por aquilo que eles podem dar de resultado. Isso não é a graça. A graça tem evidências que alguém chega e vê. Mas que se é de Deus, não é nosso. E se é seu, não é de Deus. As pessoas não podem ser comparadas a fazedores de coisas. A nossa identidade é no Senhor. E eu já ouvi uma palavra que vem no meu ouvido, eu já ouvi em vários lugares. E essa palavra tem me encontrado novos começos. Como Deuteronômio diz, reveja o caminho que os fez chegar até aqui. Eu estou a fim de fazer isso. Vou rever o caminho que me fez chegar até aqui. E eu quero ser absolutamente dependente de Deus e da graça do Senhor. Quero ser absolutamente dependente do Senhor e da graça dele. Inteiramente mergulhado em sua graça, no seu perdão. Sabendo que a vida que eu vou levar com minha casa, minha família, com os irmãos, são resultados da graça de Deus, ou seja, daquilo que Deus faz. E eu não vou me gloriar disso. Porque o que diz Coríntios? Nós nos gloriamos nas nossas fraquezas. Porque quanto mais eu me torno incapacitado, por mais que eu veja que eu não posso dar resultado algum, mais é Deus me preenchendo. Mais é Deus me preenchendo. Mais Deus tem de mim.